Jesus esvaziou-se do atributo da sua divindade, do uso do atributo da sua divindade, ou de nenhum dos dois? E nesse último caso, em que consistiu então o esvaziamento de Cristo, conforme descrito por Paulo no capítulo 2, versículos 5 a 11 de Filipenses? A paz do Senhor, me chamo Jean Soares, professor de teologia. Não, Jesus não esvaziou-se do atributo da sua divindade, tampouco esvaziou-se do uso do atributo da sua divindade. A afirmativa dessas questões consiste no que chamamos de teoria kenótica. A teoria kenótica, que vem de kenosis, no que diz respeito ao esvaziamento de Cristo, diz que Jesus abdicou da sua divindade, ou seja, esvaziou-se do atributo de ser Deus, de ser divino. Mas isso é um erro gritante, bíblico e teológico. Jesus não esvaziou-se da sua divindade porque Jesus sempre é Deus. Jesus é sempre divino. Jesus nunca deixou nem nunca deixará de ser Deus. Então ele não abdicou da sua divindade, do atributo de ser divino. Não, Jesus não deixou de ser Deus. Vendo o próprio problema da teoria kenótica, criou-se a teoria kenótica branda, que vai dizer que Jesus não esvaziou-se então do atributo da sua divindade, mas do uso do atributo da sua divindade. Ora, o problema ainda persiste, porque dizer que Jesus esvaziou-se do uso do atributo da sua divindade é a mesma coisa que dizer que Jesus esvaziou-se do atributo da sua divindade, porque diferente da humanidade, na divindade não há diferença entre potência e ato. Nós, seres humanos, vamos sim da potência e o ato. Então, em nós, ser e fazer são coisas diferentes. Mas não é assim em Deus, não é assim na divindade. Em Deus, ser e fazer é a mesma coisa. Deus é o que Ele faz e Ele faz o que Ele é. Assim, dizer que Jesus deixou do uso da sua divindade é dizer que Jesus deixou de fazer o que Deus faz, que é a mesma coisa que dizer que Jesus deixou de ser Deus. Isso é improcedente. Então, tanto a teoria kenótica, que diz que Jesus esvaziou-se do atributo da sua divindade, quanto a teoria kenótica branda, que diz que Jesus esvaziou-se do uso do atributo da sua divindade, estão erradas, estão equivocadas, porque ambas implicam em dizer que Jesus abdicou da divindade e Jesus nunca deixou de ser Deus. E sendo assim, em que consiste então o esvaziamento de Cristo, conforme descrito por Paulo no capítulo 2, versículos 5 a 11 de Filipenses? Vamos ao texto, o qual diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se ou aniquilou-se, dependendo da versão. Eu particularmente prefiro a versão que fala esvaziou-se, com base no verbo kenuo, de onde vem kenosis, que é esvaziamento. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, à semelhança de homem, e achado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pela qual Deus o exaltou soberanamente, lhe dando nome acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, pelo qual toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, fica claro no texto que Paulo não está falando de abdicação do atributo da divindade, muito menos do uso do atributo desta divindade. Mas a ideia aqui é de posição, ou posicional. O que Paulo está falando então é que Jesus esvaziou-se da posição de Deus, da posição de divino, para a mais baixa de todas as posições, a posição de homem, a posição de ser humano. Interessante é que entre essas posições, Paulo destaca a posição de servo, que está acima, uma posição mais excelente que a posição de homem. Por quê? Porque homem, ser humano, todos nós que estamos dentro ou aqueles que estão fora da igreja são, mas servo, só aqueles que estão em Cristo. Paulo está dizendo que a posição de servo é mais excelente que a posição de ser humano, que eu e você possa continuar a ser servo. Então é claro que Paulo está falando de posição. Jesus esvaziou-se da posição de Deus para assumir a posição de homem, e isto ocorre quando da encarnação. Mas Paulo não está falando de esvaziamento do atributo da divindade, nem do uso do atributo da divindade. Paulo não está falando de abdicação da divindade, mas de posição. Para mais detalhes sobre isso, eu indico para você a nossa obra Trindade, uma introdução ao estudo das pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 2 dessa obra, nosso capítulo de Cristologia, nós discorremos sobre essa questão. Tenho certeza que você apreciará bastante o que nós escrevemos acerca dessa questão neste nosso livro. Adquira já o seu.